Seja muito bem-vindo ao nosso dossiê número 119 da revista Coaching Brasil, onde nós falamos sobre o desamparo aprendido. Desamparo aprendido é um fenômeno psicológico onde a pessoa aprende a sentir-se impotente frente às situações adversas da vida. Isso afeta profundamente o nosso desempenho na vida, a nossa realização, e ele afeta principalmente o nosso sistema interno de aprendizado. Esse fenômeno afeta a nossa vida tanto no âmbito pessoal como no âmbito profissional. Na nossa edição número 119, nós produzimos um dossiê com 9 artigos, 13 autores que trouxeram muita informação sobre esse tema. Te convido a assistir os vídeos que nós produzimos com esses autores e a ler esses artigos. Tenho certeza que isso vai fazer uma grande diferença para você. Obrigado, nos encontramos em breve. Até mais. Olá, amigos e amigas da revista Coaching Brasil. Estamos aqui para mais um vídeo, conversando com mais uma autora do nosso dossiê, da edição número 119, falando sobre desamparo aprendido. E dessa vez nós vamos conversar com Cíntia Suplicy. A Cíntia escreveu um artigo muito maravilhoso que se intitula A Angústia do Pertencimento e a Cura pela Autenticidade. Cíntia, seja muito bem-vinda a esse nosso dossiê e a esse nosso papo aqui. Gratidão pela sua participação. Obrigada, Luciana. Eu que agradeço pela oportunidade, né? E parabéns pelo trabalho, muito rico. Vamos lá, muito bom. Cíntia, vou começar com você, como começo com todos os nossos autores que nós entrevistamos e conversamos, que é uma pergunta. Pergunta essa muito simples, que eu sempre digo que requer uma resposta igualmente simples. Tá pronta? Estou pronta. Cíntia, quem é você? Bom, pelo meu texto, eu conto um pouco da minha história de quem eu fui, né? E, na verdade, a gente nunca deixa de ser, né? A gente sempre é. E eu sou uma pessoa bem simples, bem informal, sou uma pessoa que tem uns valores muito certos, assim, que eu procuro seguir, e que eu, em algum momento da vida, me perdi, como muitas pessoas, né? E aí, por isso que eu conto, que o artigo conta um pouco da minha história, e fui me encontrando. Hoje, eu estou psicóloga, sou mãe de duas crianças, que já não são mais crianças, né? Da Fernanda, que tem 13, do Pedro, 18. Sou divorciada 2 vezes, eu falo que na minha vida é tudo em dois, tudo em dobro, né? 2 filhos, 2 divórcios, 2 faculdades, e por aí vai. Espero parar nos 2 casamentos, né? Porque aí eu acho que é demais já para uma vida só. E aí eu fiz publicidade e propaganda, foi meu primeiro curso, trabalhei um pouco na área, não me senti pertencendo, senti que eu estava explorando um pouco as pessoas. Como eu disse, meus valores são muito fortes, né? E aí, em um determinado momento da vida, eu fui morar em Portugal, que foi em 2002. Morei um ano lá, e lá eu decidi que eu ia cursar psicologia. Então, eu voltei para o Brasil, cursei, fiquei um ano lá, depois cursei psicologia. E daí, logo que eu comecei a faculdade, foi em 2003, 2 anos depois, já me apareceu uma amiga falando do coaching. Era muito recente no Brasil, tinha acho que 2 cursos, e eu procurei por coincidência do destino ou não, né? Não sei se acredita nisso, tinha aqui em Curitiba um curso, e eu já me enfiei no curso e fiz a minha formação em 2005, e, e tive contato com a psicologia positiva, que hoje é meu objeto de estudo, lá nesse curso. A partir de então, não larguei mais. Então, durante a faculdade, eu trabalhava em empresa. Quando eu saí da faculdade, eu me apaixonei pela clínica, fiquei, eu acho, uns 3, 4 anos na clínica e voltei para empresas depois, abrindo a minha consultoria. E trabalhando sempre com a questão da felicidade corporativa, e com cultura organizacional, desenvolvimento de líderes. Só que essa dor que me perseguiu, né, durante a vida, e que eu
trabalhei em mim durante muito tempo, e eu digo que eu não estou pronta, porque ninguém está pronto, né? Sim. Eu acho que o momento que a gente está pronto é o momento já né, que tem que dar adeus a essa vida aqui, quando não tem mais desafio. E aí, uma coisa me puxava para esse lado de olhar para as pessoas e trabalhar para ajudar as pessoas a colocarem para fora tudo que elas têm sem medo, né? Uhum. Então, eu faço, paralelo ao trabalho em empresa, eu faço como se fosse uma mentoria, eu não gosto de falar mentoria, nem terapia, mas é uma ajuda para que as pessoas consigam achar esse lugar, né, de onde é a essência, enxergar o propósito, porque o propósito ele já está acontecendo na nossa vida, né? Basta a gente abrir o olho e entender, juntar as pecinhas. Então, ajudo a juntar as pecinhas do quebra-cabeça. E isso me realiza muito, né? Porque foi um caminho pelo qual eu passei, que foi bem doído, e como eu te disse, eu passo ainda, porque a gente volta e meia encontra com algumas sombras nossas que a gente não Oh, conseguiu lidar direito, né? todo dia. Mas é um caminho que me realiza muito. Então, falar sobre isso, quando eu recebi o convite para fazer uma conexão, né, do desamparo aprendido com a autenticidade, que é o meu tema, foi muito prazeroso e me fez refletir também muito sobre a minha caminhada, né? Foi muito gostoso. Então, já contei várias histórias aqui, mas É, em resumo, essa sou eu. tá certo. E você falou, não sei se você acredita em coincidências, né? É o que Jung chamaria de sincronicidades, né? Sincronicidade, exatamente. Então, é uma barata, né? Eu e minha esposa, né? De vez em quando a gente brinca assim, do nada aconteceu isso, né? A gente brinca, do nada, como se Nada. do nada existisse, né? Muito Mas bom. exatamente. Bom, legal. O artigo seu é um artigo denso, que já convidamos todo mundo aqui a ler o artigo, porque esse papo aqui não substitui a leitura do artigo, é só um tira-gosto, é só para dar vontade de ler mais ainda. E você fala sobre angústia do pertencimento. Então, esse tema, nossa, está tão atual e traz tanto sofrimento. Então, eu queria que você começasse falando um pouco sobre que é essa angústia do pertencimento e como que esse nosso mundo moderno, com redes sociais, acentuou isso, ou deu uma nova roupagem ou cor para isso. Tá. Então, a gente tem, todos nós temos, enquanto necessidade básica, uma necessidade de pertencer, né? A gente está sempre fazendo um movimento de busca de pertencimento a um grupo, desde a infância, né? Nós vivemos em grupos, nós precisamos do outro, né? Aquele filme O Náufrago, não é, o Náufrago, né? Do Tom Sim. Hanks, que ele Ah, conversa com a bola, porque quando ele não tem mais nada para não pirar, ele Wilson. faz um personagem, né? O Uhum. Wilson. E é isso mesmo, a gente precisa das pessoas para sobreviver, né? Uma necessidade básica. Eu até falo um pouco no texto da teoria evolucionista, né? Uhum. Que os nossos ancestrais eles precisavam viver em grupos, porque eles eram o tempo todo ameaçados pelos animais, né? Imagine um homem das cavernas, ele precisava caçar, ele precisava de gente, porque senão ele podia ser comido pelos animais, ele precisava até para transitar ali, precisava de outras pessoas, porque senão uma outra tribo podia pegar. Então, eles viveram aprendendo que viver em grupo é importante, porque senão você pode morrer. Uhum. E a gente traz isso inconscientemente da nossa ancestralidade, que estar sozinho dá a sensação de morte. Muitas pessoas conseguem sobreviver sozinhas, né? Isso aí, quando a gente fala isso, não é determinante, não estou nem generalizando, Uhum. mas é o que acontece com a maioria de nós. A gente precisa dos outros para tudo, desde criança, né? A gente é o único animal que não é largado no mundo assim que nasce, né? A gente Exato. precisa do outro. Então, essa coisa relacional já acompanha a gente. E aí isso vem naturalmente com a gente, essa necessidade de pertencer. E o que acontece com a gente é que a gente acaba se transformando em pessoas
para podermos ser aceitos na sociedade e nos grupos. Então, se eu não... Eu vou aprendendo, né? Isso aconteceu comigo, e sei que acontece com muita gente, que ser do jeito que eu sou não é bom. Nós temos uma educação também, né, Luciano, que é muito focada na punição e na correção do que está errado. E aí você aprende que ser você não é bom, porque quando... Então, imagina... Eu sei que você me fez uma pergunta, eu estou dando a volta para responder, mas eu acho que é interessante falar. Imaginar uma criança na escola que está lá, que não para quieta, né? Então, uma professora que não tenha essa sensibilidade, ela vai repreender, ela vai dar bronca. Uma mãe, um pai que não consigam enxergar isso como uma potencialidade até da criança, eles podem repreender, dizer que ela é muito agitada, dizer que ela tem até TDAH, que está na moda, né? Distúrbios, é. Milhões de coisas. Então, a criança aprende, ela cresce aprendendo que ter vitalidade, né, ser essa pessoa com energia não é bom. Não é bom. Ela vai se encolhendo. Isso para diversas coisas, né? Então, é ali na infância que está o pulo do gato, né? Se os pais sabem lidar direito com isso, a criança nasce confiante de quem ela é e o que eu vou entregar para o mundo, né? Mas não só ali, a gente vai sendo repreendido, né? Eu falei que começa na educação, mas em todo lugar. As empresas tentam robotizar as pessoas. Então, você está aqui, você tem que seguir as minhas regras, você tem que ser assim, você tem que desenvolver tais e tais competências, porque senão você não é apto para esse cargo, e não está errado desenvolver e querer melhorar. O que está errado, ao meu ver, é a gente não olhar o que a pessoa já tem, o que ela já pode entregar ao mundo, né? Ignorar isso e dizer que isso está errado. Então, a gente aprende isso, e isso vai sendo reforçado, como eu falei, em diversos contextos, e pela mídia, né? Você sabe que né, o padrão, então, lá em 1900 e bolinha, o padrão era seio grande, depois era cintura fina, daí, né? Tô falando para mulher, mas até do comportamento, né? Numa empresa, você precisa vestir isso, ser assim, ser assado. Isso está mudando muito aos pouquinhos, né? Antes, tatuado não podia participar de uma entrevista. Hoje em dia é diferente. E a outra questão são as redes sociais, né? As redes sociais são um perigo, porque elas mostram o que na realidade não acontece, né? Uma coisa é eu mostrar a minha melhor parte, outra coisa é eu mostrar algo que não acontece na minha vida. Eu estar destruída por dentro e só mostrar vídeos de viagens, né? De eu feliz, fazendo coisa para conseguir seguidores, para conseguir like, enfim. E isso faz mal tanto para É quem... muito interessante que tem alguns autores que falam assim, né? Eu posto essas coisas em busca de likes e o like do outro é a validação da minha vida. Sim, O like dele mostra que minha vida está valendo a pena. Então a gente transfere para o outro, nossa, uma autoridade que é absurda, né? absurda. Está na mão. Até porque, né, Luciana, a gente não tem esse... A gente tem a necessidade, mas a gente não tem a obrigação e nem deve querer agradar todo mundo, né? Uhum. E quando você abre a sua rede, eu sei que eu passei por isso, eu não tenho 1.000 e tantos seguidores, mas assim, quando eu abri e começou a seguir esse número, é meio sem filtro, é uma pessoa que ouve uma coisa que você fala e gosta, e aí te segue, mas de repente você falou outra coisa que não tem nada a ver, aí você perde, né? Essa coisa de perder seguidor, ganhar seguidor, perder. Uhum. Se você não tiver equilibrado o suficiente, você pira com isso, né? Porque a tua vida, como você falou, depende disso. Então, Exatamente. é a aceitação, né? Se eu não recebo like, se eu perco seguidor, se eu ganho hater, eu não estou sendo aceito. Uhum. E aí, então, o quê? O que que eu preciso fazer? Eu preciso falar desse jeito, né? Eu preciso fazer o que todo mundo está fazendo por aí, porque aí é seguro, só que uma hora a máscara cai. Então, tanto faz mal para quem está à frente disso aí, quanto para quem está seguindo essas pessoas, né? Uhum. Porque a gente é alimentado diariamente de vidas perfeitas, que a gente não tem. Então, o Exato. nosso imaginário vai lá em cima. E o que que a Uhum. gente pensa? Eu nunca vou chegar onde essa pessoa está. E sabe Deus se essa pessoa está realmente lá ou ela não está, porque tem gente que paga, né, um dinheiro que não tem para fazer uma viagem de navio
e mostrar uma vida que não é dela, né? Uhum. Então, eu vivo conversando com os meus filhos, principalmente com a minha filha, que é mais nova, né? Que ela fala, ai, mãe, eu queria ir para casa, não sei o quê, que é uma casa que vai um monte de adolescente, youtuber e influencer, e ela não fica postando nada e tal, mas ela tem esse sonho. Eu falo, filha, ai, porque eles são perfeitos. Eu falei, Hum. você acha que a vida deles é perfeita? Daí eu comecei a ver com ela, né, alguns famosos que abriram as suas caixas de Pandora lá e resolveram contar, né, que tiveram depressão, que a vida não é fácil, que foram repreendidos pelo pai, pela mãe, que apanharam, que né, um monte de coisa negativa, né? Para abrir os olhos, porque a pessoa se envolve muito nessa vida, e não só, né? Estou falando de adolescente, mas o adulto também. A Uhum. gente em busca de essa coisa de você fazer sucesso, usar essas fórmulas a todo custo, né? Então, vamos crescer exponencialmente. Você acaba tendo que meio que, desculpa a palavra, mas meio que se prostituir, né, para Sim. conseguir Uhum. aquele dinheiro. E no final você percebe que o dinheiro que você conseguiu, se você conseguir, né, porque são poucos que conseguem, ele não vai te trazer aquilo que você tanto busca, que é a felicidade, né? Porque Se a pessoa ganhar legal, ela vai conseguir pagar a terapia. ela Então, vai conseguir cabeça pagar no a lugar. terapia. Mas ela vai continuar não sendo aceita, né? Uma É. vez eu tive, até parece que eu tive 50, né? Mas um ex-marido meu, eu tive dois, lembrando Fomos isso, muitos dois. os meus muitos dois, ele tinha um bar e Hum. ele perdeu tudo e teve que começar do zero. E ele falou: engraçado como as pessoas são, as pessoas se juntam a você por causa das tuas posses, né? Daí eu falei: não, imagina, a vida não é Uhum. assim. Eu tenho muitos amigos e não tenho posse nenhuma, não tem nada a ver. Mas quando é uma coisa muito, né, um crescimento muito exponencial e de repente você acaba ficando o centro das atenções, você recebe muito puxa-saco, né? Hum. E se você perde a fama, esses puxa-sacos saem. Então, os amigos saem, você volta a não pertencer. Uhum. Então, essa coisa de você usar essa máscara o tempo todo acaba adoecendo a gente, né? Uhum. Tanto é que eu até coloco no artigo uma adolescente, um adolescente lá que se mataram por conta dos haters. Enfim, é um mundo que é surreal, né? Se você for pensar, você está colocando, como você falou, a tua vida na mão do outro, né? O outro vai Exato. determinar o que vai acontecer com ela. Você falando isso, eu lembrei de muitos anos atrás, sei lá, 10, 12 anos atrás, um fato que aconteceu comigo que foi muito marcante, foi muito legal. Que foi o seguinte, tinha uma empresa, né? Eu sou consultora há 22 anos, né? Então a gente está sempre indo em empresas, fazendo contato, apresentando o trabalho da gente. E tinha uma empresa que eu sempre tentava entrar, ia conversar com o gerente de recursos humanos, e conversei umas 4, 5 vezes, e a porta totalmente fechada, e não tinha jeito, e não servia, e tudo bem. E esse gerente, ele era extremamente seco, muito arrogante até, né? E aí, passa um tempo, eu soube que ele foi mandado embora. E aí, por outras pessoas do círculo, eu soube que ele estava numa depressão, porque ele Uhum. achava que ele iria conseguir emprego, ele ia estalar o dedo, porque ele achava que ele era a última bolacha do pacote. E não. E todo o círculo dele sumiu. Aí eu entrei em contato com ele, né? Falando, tudo bem, papapá, soube o que aconteceu, o que que eu posso ajudar você? Eu tenho uma série de contatos, posso ajudar você. E aí eu passei a ajudar a pessoa. Foi muito estranha a reação dele no começo, porque assim, acho que a última pessoa que ele imaginou que fosse entrar em contato com ele é um consultor que ele nunca contratou para nada. E a Uhum. partir daí até surgiu uma amizade, né? Daí, mas é interessante, né? Quando a pessoa entra nesse limbo, né? Quando esses pseudo-amigos se afastam, e aí a gente volta nessa coisa do pertencimento. Ele achava que pertencia a um mundo, e aí ele entrou numa angústia de ver que aquilo tudo era muito vazio, né? Porque a gente não é o que a gente faz, né?
Exato. E as pessoas, elas colocam a vida delas na mão desse papel que elas desempenham. Uhum. Então, ele, enquanto ele estava lá, ele levava uma vida X, ele era fulano, aí, mas quem sou eu sem esse lugar, sem essas Exato. pessoas? E isso até é importante, eu gosto muito de trazer um pouco essa questão do aprendizado que a gente tem com as situações, né? Porque às vezes a gente não se conforma com determinadas coisas que acontecem com a gente, com perdas que a gente tem, né? Pessoas que se afastam, e quando, na verdade, o que acontece é que nós vamos mudando, nossos valores vão modificando, né? A forma da gente enxergar o mundo começa a ser diferente e algumas pessoas não fazem mais sentido. E às vezes, para a gente entender isso, precisa haver uma ruptura, que no caso desse teu amigo foi ele ser mandado embora e ele enxergar que aquilo não era ele, né? Que aquelas pessoas Uhum. não tinham a ver com ele. E às vezes é necessário a vida apresentar alguns obstáculos para que a gente entenda que a gente precisa mudar, evoluir ou até retornar, né, para a nossa essência, porque eu falo muito que a gente, na verdade, não sou eu que falo, né? Eu parafraseio o Rogers, que fala que nós somos inerentemente motivados a nos movermos em direção ao Uhum. nosso verdadeiro eu, todos nós. Então, a Sim. gente passa a nossa vida tentando voltar, tentando enxergar, tentando quem sou eu de verdade, né? E muitas vezes a gente mete o pé pelas mãos, muitas vezes a gente traça uns caminhos que não tem a ver com a gente, mas depois retorna. Uma hora essa angústia, não mais a do pertencimento, mas a angústia de colocar para fora o que a gente tem, né, a nossa essência, uma hora ela bate na porta. Pode ser, eu vejo que com a minha idade, eu tenho 46, 7, eu esqueci que eu já fiz 47. Tem muita gente, né, entre os 35, 55, mais ou menos, nesse, né? Antes era de 40 a 49, né, que são parte dos setênios, agora ampliou um pouco. As pessoas estão despertando para isso, mas hoje cada vez mais os jovens estão com uma consciência maior, né, de mundo, de propósito, eles buscam muito, podem cair do cavalo, né, porque também a Uhum. vida não é só sonhos, às vezes a gente tem que fazer algumas coisas que a gente não quer e não está disposto para poder ter o que a gente quer depois, né, mas eu vejo que essa autenticidade, ela está, apesar de ter essa questão das redes sociais, mas ela está muito presente em muitos jovens, sabe? Eles estão conseguindo levar isso, né? Uhum. Só essa abertura para a diversidade nas empresas, né? Essa busca pela abertura, né? Não que as empresas já estão abrindo, mas tudo isso é causada pelas pessoas que estão vindo, né? Sim. Então, isso já mostra que essa questão da necessidade da aceitação desses grupos diferenciados já mostra que a gente está se abrindo para realmente ter empresas e pessoas mais autênticas. Eu confio É, nisso. Acredito esse que termo, essa palavra que você trouxe, né, falando da diversidade, né, aliás, nós ainda vamos fazer um dossiê especificamente sobre isso. No nosso dossiê passado, é, um dos artigos falava exatamente sobre grupos minoritários. E uhum, como é que é estar na média, que a ideia do nosso outro dossiê era isso. Como é que você está na média, pessoas que estão em grupos minoritários? Então, para uma pessoa, então aí eles trazem até um exemplo, né? É um angolano negro e ele diz, para eu estar na média, eu tenho que fazer 8 vezes mais do que um branco hétero faz, para eu estar na média, né? E uhum. aí eles trouxeram uma frase que foi muito legal, que é assim, diversidade é você ser convidado para o baile. Inclusão é você ser convidado para dançar. Ah, Então, quando a gente vai para a empresa, a gente vê que tem muita gente que foi convidada para o baile, nessa onda da diversidade, mas dentro da empresa, eles não são convidados a dançar. não. Então, ele sabe que ele está ali, mas ele não tem oportunidade de crescimento, ele sabe que ele não vai chegar onde ele quer, ele não é ouvido. E aí, como é que fica essa questão da autenticidade? Então, eu queria que você juntasse isso com a questão da autenticidade,
E num determinado ponto do seu artigo, você cita a Brené Brown, e você traz o conceito que ela fala sobre a escassez. Me Uhum. permita ler um trechinho aqui. Brown ainda defende a ideia de que a fonte da escassez é a vergonha, a comparação e a falta de motivação, que são pilares que a nossa sociedade alimenta. Então, como é que isso tudo está ligado? Boa. Só isso. Olha que engraçado, ontem, sincronicidade. Ontem eu estive num grupo de profissionais de RH que eu participo e eu falei sobre diversidade e autenticidade. Hum. Então, e esse dado que você me trouxe também, comentaram lá, não as 8 vezes, mas alguma coisa parecida, né? Que eles têm que se esforçar demais, né? Mais da conta do que os outros. E a gente comentou o que seria se nós não precisássemos falar sobre diversidade, né? Porque aí seria o mundo perfeito, né? Por que a gente está falando ainda sobre esse tema? Porque é necessário, mas se eu estou falando sobre diversidade, eu já estou diferenciando o outro de mim. Uhum. Então, o que a gente precisa é enxergar o outro como um igual, que isso é tão difícil, né? E independente né, das categorias de grupos, é o outro que pensa diferente de você, é o outro que Uhum. mora numa casa diferente de você, é o outro que faz uma comida diferente de você. E isso é muito difícil para nós, né? A expectativa que a gente coloca no outro é muito grande, porque a gente quer que ele seja como a gente. Sim. Então, quando o outro não age como nós, ou não fala, ou não pensa, ele já é diferente de nós. Então, imagina que nós somos alimentados pelos nossos vieses inconscientes, né? Uhum. Que não é nem culpa nossa, mas é algo da sociedade, é algo cultural. E mais isso, né? Mais o diferente de mim e mais o que está no meu inconsciente já sobre o outro. Então, é muito difícil. Mas tudo se resume ao respeito. Respeito, né? Se eu não fizer a questão da empatia e de se colocar no lugar do outro, né? Não faça para o outro que você não gostaria que fizesse com você, mas na verdade não é isso, né? Não faça o que você não gostaria, o que ele não gostaria que fizesse com ele, porque você não Uhum. é o outro para entender como ele funciona e a cabeça dele. E ele não, talvez ele não quisesse o mesmo que você, né? Não esperasse o mesmo que você. Mas eu acho que o respeito e o bom senso, eles resolvem isso, né? E aí, vamos tentar conectar isso que você falou da Brené Brown, né? Da escassez. Então, o que ela diz é que a gente precisa muito se libertar de certas coisas que fazem parte da nossa vida, né? A gente acaba se alimentando de coisas que a gente aprende que a gente precisa se esconder ou que a gente precisa se ser assim ou ser assado, né? Como eu falei, ou que a gente não pode passar vergonha em público, ou que uma série de coisas, ou pior, que a gente não pode ser vulnerável, né? E acha que vulnerabilidade é uma fraqueza, quando na verdade ela é uma grande força, porque quando eu me mostro vulnerável, né? Quando eu mostro aquilo que eu sou de verdade, eu estou permitindo que o outro se mostre como ele é também, né? Porque o outro se sente à vontade, eu estou num ambiente seguro e de confiança. Sim. A gente fala muito isso, trabalha muito isso nas empresas, né? Na questão da segurança psicológica, né? Uhum. Então, eu li um artigo, acho que essa semana, ou semana passada, na época, eu não me lembro o autor, mas ele saiu na época recentemente, onde os CEOs estavam adoecendo por tentarem passar uma imagem de pessoas resilientes, otimistas e de bem com a vida e equilibradas. Uhum.
e na verdade eles não são, né? Então, eles estavam adoecendo, então tinha um estudo que os CEOs especificamente, né? Mas imagine aí líderes que acham que tem que ser perfeitos, né? A gente sempre ouviu falar, não, se você mostrar fragilidade para a equipe vai ficar insegura, ou não vai mais confiar em você. E aí né, isso é uma forma de se transformar, né, em alguém que você não é para poder dar conta, em alguém É, forte, capaz, né? isso, quando você falou isso antes, eu lembrei da definição de status que eu aprendi há 20 Uhum. anos atrás. Status é você usar o dinheiro que você não tem para comprar aquilo que você não precisa, para mostrar para quem você não gosta aquilo que você não é. Ótimo. E aí, isso com autenticidade é uma maravilha, né? E a questão da escassez que a Brené fala tem muito a ver com essa questão de você não ser bom o suficiente o tempo todo, né? Uhum. Querendo atender a expectativa do outro em relação a você. Só isso, bom, né? É esse olhar que a gente tem sobre nós, né? Que é um olhar naturalmente mais negativo e julgador, né? Todos nós temos aquele crítico feroz que critica o outro, que critica nós mesmos, que critica o meio, e aí a gente precisa olhar para isso e procurar desenvolver um olhar mais autocompassivo e compassivo, né? Uhum, E buscar olhar o que a gente já tem de bom, as nossas potencialidades, até falo ali das forças de caráter, que é o que a gente já é, né? Eu coloco ali no texto. E esse olhar negativo, de punição e de, né, eu não posso fazer isso, porque, na verdade, você está escondendo de você e do outro, mas você está escondendo de você mesmo, né? Você não está uhum, querendo lidar com a situação. Mas esse olhar também é uma questão ancestral, sabia? uhum, Que é algo que, se os nossos ancestrais não tivessem um olhar mais negativo, atento, alerta para o perigo, né? Porque algo de ruim pode acontecer, eles também poderiam morrer, né? E aí a gente traz isso dentro de uma sociedade que também é cobradora e punitiva, né, como eu falei antes, e tem esse costume, né, isso aí está no DNA, tem essa forma de atuar no mundo que é olhando para isso e se punindo e com vergonha, né, de muita coisa. E quando a gente compartilha, tem a Christine Neff, que é autora de um livro chamado Autocompaixão, um livro bem fininho que eu gosto uhum, bastante. Ela fala que um dos componentes da autocompaixão é a humanidade compartilhada, uhum. que é você poder falar para alguém e sentir que não está sozinho nesse mundo. Que muitas vezes a gente esconde esses segredos, né, por medo de se mostrar, por medo dessa vergonha, e acaba sofrendo demais. E quando a gente compartilha, seja com um amigo, com um grupo de apoio, né, com o terapeuta, a gente percebe que a gente não está sozinho, que outras pessoas vivem coisas semelhantes ou até piores, né? E isso é muito bacana, porque aí você tira, eu acho que metade do peso das tuas costas você tira quando você divide isso, quando você Com fala certeza. sobre isso, Deixa né? eu só fazer um parênteses. Hoje de manhã eu estava escutando rádio e aí tinha um entrevistado que ia entrar. E esse entrevistado é um professorzão lá da USP, um cara muito famoso, coisa e tal. E aí o cara entrou, começaram a conversar, e de repente ele fala: Nossa, hoje de manhã estava conversando lá na minha terapia, e eu falei para minha terapeuta, aí ele, nossa, agora eu fiz um sincericídio. Falei que faço terapia. E foi gozado que ele parou e falou: O que os outros vão pensar de mim que eu faço terapia? Quem faz terapia é uma pessoa fraca, uma pessoa que não dá conta de si, né? Meu, foi tão sincero aquilo, né? E eu fiz um sincericídio, ele usou a palavra Aham. sincericídio. Que Como legal, a gente ser porque autêntico, né? eu achei bacana a autenticidade dele, ao mesmo tempo, não, né, foi algo espontâneo e que ele, se eu pudesse, eu tinha segurado isso, né? Ele deve ter pensado, Exatamente, mas exatamente. aí foi. É.
E é isso que é legal. E, na verdade, né, Luciano, vamos combinar que quem faz terapia é sinal de força, não de fraqueza. Exatamente, pessoa consciente, né? Mas ainda tem aquela um certo preconceito, né, contra a Sim, terapia, e exato. principalmente com homens, né? Eu acho que o homem, para ele conquistar esse lugar de mais sensibilidade, né, uma maneira de levar a vida diferente, né? É a mesma coisa que para a mulher assumir uma postura mais ativa, de realizadora, né? Por Uhum, conta da nossa história, né? Da nossa cultura. Então, eu acho muito legal, porque quando eu vejo homens em terapia, ou homens querendo mudar, ou homens buscando a mudança, eles conseguem muito rápido uhum, quando eles se determinam a isso, né? A mulher, eu não vou generalizar, mas é mais difícil porque ela já está acostumada com esse meio de mais sensibilidade, ela já conhece mais sobre ela, né? E para o homem, quando ele não conhece nada e resolve isso por esse mundo, ele fica deslumbrado, ele uhum. começa a descobrir coisas. E, muito engraçado um treinamento que eu fiz numa. Era um pessoal que era fiscal agropecuário, né? E aí tinham vários homens lá. Alguns deles saíram, eu nunca ouvi falar essas coisas na minha vida. Nossa, isso vai mudar minha vida. E coisas que a gente está acostumado a falar sempre em Uhum. treinamento, né? Mas eles nunca tinham ouvido e nunca tinham parado para pensar. Então, não só por serem homens, mas por serem pessoas que nunca tiveram contato, né? Porque ali no meio também tinham mulheres que não tinham. Então, eu acho muito interessante, assim, quem busca é porque realmente, né? Eu acho que quando o homem busca é porque realmente ele está preparado para isso. E aí, eu acho que a mulher também, né? Mas eu vejo uma diferença, assim, pelo que eu atendo, né? Uhum. Já vem, né? Já quer fazer, já, não, vamos lá, como é que é isso? E daí se permite chorar, isso eu acho o máximo também, né? Uhum. Porque tem gente que veio ao mundo aprendendo que homem não chora, né? Aquela coisa. Mas é E muito é, bacana. e é muito louco porque essa questão ah, do homem, quando ele, porque assim, o homem ele tende a ser um pouco mais lógico. E quando ele Uhum. percebe que ele sozinho não dá conta de resolver aquilo, aí buscar uma ajuda externa passa a ser uma coisa lógica. E Aham. quando ele está com essa disposição, aí sim a coisa flui, né? É. Aí a coisa fica legal. Mas no seu artigo, vamos agora falar do morro acima, Voltar para né? ele. Como é que a gente sai dessas situações? Você coloca 3 itens muito legais, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro é trabalhar o autoconhecimento. Só isso, né? Não tem outro caminho, né, Luciano? A gente tenta desviar, né? A gente tenta cortar caminhos, mas enquanto a gente não encarar de verdade que bicho que é esse que está aqui, né? É, não tem. Então a Porque a gente precisa. sociedade passou a minha vida inteira fazendo com que eu mostrasse para o outro que eu não sou. Chega um Sim, momento que eu quero descobrir, afinal de contas, quem sou eu, né? quem sou eu, né? Qual é a noção? Quem sou eu sem este casamento? Quem sou eu Uhum. sem este trabalho, sem essas pessoas que estão aqui, né? E é muito engraçado, porque é o que está dentro de você, mas ao mesmo tempo é tão difícil de enxergar, né? Por conta desse monte de coisa que a gente vai acreditando ao longo da vida e de repente a gente se depara com essa necessidade de se encontrar, né? Então a gente precisa entender quais as nossas emoções, como lidar com elas, como é que a gente lida com as situações, como é que as situações nos afetam, que forças que eu tenho dentro de mim, que talentos, começar a ter esse olhar um pouco mais positivo, olhar também para o que falta, mas não só e não mais para isso, né? Olhar um pouco, tá? Ok, eu preciso disso, mas olha o que eu tenho aqui, como que o que eu tenho pode me ajudar nessa caminhada?
os nossos valores, que são a nossa bússola, né? Eu acho que para tudo a gente devia ter assim teste de valores para casamento, para sociedade, para amizade, Com porque certeza. chega uma hora que o que atrapalha é isso, Exatamente. né? Então, esse é o primeiro passo. Então, eu proponho até no dentro do autoconhecimento, que é, na verdade é um modelo proposto pelo Alex Wood. Uhum. E ele se inspirou na teoria centrada na pessoa do Carl Rogers, né, na psicologia humanista. Então, dentro desse autoconhecimento, eu proponho que as pessoas conheçam as suas fortalezas, né? Existe um teste lá que eu coloco o link, que é o viacharacter.org, é um teste gratuito, e as pessoas podem entender quais são as forças dela, o que que ela tem de bom, como é que elas operam na vida delas e como é que elas fazem para usar essas forças. Porque muitas vezes você tem uma força lá em cima, mas você não utiliza ou utiliza demais. Eu até comento Uhum. da minha força da criatividade, sempre nas minhas aulas. Então, essa é a minha força número um. Ela pode tanto me derrubar quanto me levar para um caminho maravilhoso. Todas as forças são assim. Então, Sim. se eu superutilizo a criatividade, eu vou ter ansiedade, eu vou ter aceleração mental, eu não vou conseguir colocar em prática, eu vou ficar surtada de tanta ideia que eu tenho, né? Então, eu preciso equilibrar, eu preciso aprender. Isso é se conhecer, né? Puta, o que Uhum. que eu tenho de bom? Mas por que que isso está me fazendo mal? Isso está me fazendo mal porque eu estou usando demais, né? Então, eu vou usar de uma forma saudável. Então, eu proponho as forças. Às vezes, a gente tem que olhar para muito mais coisa, né? Abrir realmente a nossa caixinha, encarar as nossas sombras, encarar a forma como a gente lida e enxerga a vida e compartilhar essas histórias, né? Como eu te falei, a gente dividir com alguém, pelo Uhum. menos. Ou, se você não quer contar para ninguém, escreva num diário, escreva, coloque para fora, porque senão aquilo vai te gerar muita ansiedade e você não vai dar conta. Porque quando a gente começa a entrar para dentro e descobrir, né, as nossas molho de tomate, que nem diz uma amiga venezuelana minha, que Uhum. tudo para ela é molho de tomate. Quando você descobre os teus molhos de tomate, aí não tem mais volta. Então, quando você começa a descobrir isso, você vai precisar de um apoio. Sim. Você vai precisar de alguém, né, para trocar, até para não se achar um louco, porque muitas vezes a gente fala, meu Deus, quem é esta pessoa, né? O que que esta Uhum. pessoa faz? Porque a gente tem impulsos. E às vezes a gente mete o pé pelas mãos mesmo, mas não é Uhum. só a gente. Isso que é Com importante a gente certeza. saber, né? E aí, eu acho que dentro do autoconhecimento olha aí um dossiê, né? Sobre como alcançar. É muito amplo, mas de repente focar em algum aspecto seria legal. A outra questão proposta por ele é viver essa autenticidade, né? A gente poder viver de acordo com o que a gente descobriu sobre nós. Muitas vezes é difícil, porque eu estou num ambiente que não é favorável, eu estou com pessoas que não me permitem. Então, comece por onde você é permitido ser, né? Sempre Uhum. tem um lugar que nos permite ser quem a gente é, nem que seja com o nosso cachorro, Sim. né? Então, comece por aí, vai cada vez mais ampliando esse espaço, não precisa, né? A gente que é do coaching, Luciano, não precisa dar passos gigantes, vamos Com de certeza. formiguinha, A gente vamos sempre diz passinhos devagarinho, de bebê. passinhos de bebê para ver os resultados, né? O que que propicia isso, né? Uhum. Para você se sentir seguro. E aí você começa a se mostrar e começa a ver que não é aquele bicho de sete cabeças, que tudo bem, Uhum. né? Tal compartilhar com aquele amigo que você sabe que você é você mesmo, aquela história que você nunca contou para ninguém, né? Ou você, eu recebo muita gente, porque eu tenho um outro projeto, eu sou cheia de projetos, né? Você já viu, a criatividade lá em cima, então cada hora pipoca um. Então, eu tenho um dentro do marketing digital, que é desenvolver uma comunicação mais autêntica para Uhum. sair desse lugar do marketing doido e agressivo e que todo mundo faz, né?
E aí tem muita gente que eu recebo que tem vergonha de aparecer nas redes sociais, e aí só que quer fazer, né? Não é precisa, ela quer fazer vídeos. Então eu digo, comece pelo mínimo que você pode, né? Qual que é o mínimo? Gravar um áudio para um amigo falando o que você quer, ou fazer um stories que você pode apagar no minuto seguinte. Então 10 pessoas começam, ou manda para mim, né? Manda para mim um Uhum. vídeo de 1 minuto, se você quiser, ou converse com a tua amiga e liga o celular fingindo que não está gravando, porque eu funciono mais assim, na conversa. Meus vídeos, quando eu estou conversando, quando eu estou fazendo uma live, são muito melhores do que aqueles vídeos programados que eu tenho que falar um texto pronto, né? Sim. Eu até às vezes abro uma live só para falar o que eu quero, fingindo que tem pessoas ali para que eu possa para eu poder, Uhum. fingindo para mim, né? Tipo, fazer conta que tem alguém olhando, mas eu vou abrir essa live. Daí eu já fico mais à vontade, porque é ao vivo. Então, se alguém chegar, eu vou estar sendo eu, né? Não é nada forçado. Então, é isso, é o que acontece no seu ambiente para você conseguir se soltar, porque a gente se solta em alguns Sim. momentos, né? E é muito legal que esse passo 2, que é o viver com autenticidade, vem depois do um, que é o autoconhecimento, que é Aham, fundamental. Que quando você sim. começa a viver com autenticidade, vai chegar um monte de gente que vai dizer: Nossa, você não é mais a mesma pessoa, você Vai. mudou. Que bom que você notou. E sabe o que acontece nessa hora, Luciano? Muita gente dá um passo para trás. Exatamente. A gente tem que entender que quando a gente muda, né, por mais que a gente esteja vivendo com autenticidade, mas aos olhos dos outros a gente está mudando, a gente mexe no sistema, Uhum. né? Esse sistema, principalmente familiar, ele vai estranhar e vai querer te colocar no teu lugar. Poucas as pessoas vão te incentivar a continuar. Você vai receber julgamentos, vai perder pessoas, mas você vai ganhar muito. Além de tirar essa angústia, você vai ganhar pessoas verdadeiras e que tenham mais a ver com você, Uhum. né? Então, quando você mexe nesse sistema, você mexe nas pessoas também. Muda, quando você muda, você está mudando a realidade do outro também. Eu Sim. lembro que não tem nada a ver com a autenticidade, mas para dar um exemplo, o meu filho resolveu fazer um mês de vegetarianismo. Ele falou, mãe, vamos fazer comigo? Eu falei, vamos. E a minha filha, isso foi há 2 anos atrás, na época ela tinha 11 anos, ela ficava muito braba com a gente e tentando nos boicotar a todo momento. E eu comprava as coisas dela, normal, né, para não afetar a refeição, mas ela falou: Mas agora vocês só falam isso na mesa? Agora vocês só falam sobre comida saudável? Agora vocês. Então ela estava se sentindo o quê? De fora, não estava Uhum. pertencendo, né? Mais uma coisa da necessidade do pertencimento. Eu mexia no sistema. Não era mais as refeições centradas nas histórias que eles contavam da escola, não. Era falando sobre comida. Mas ela trouxe essa dor e a gente mudou. Mas então, essas pessoas também têm que se acostumar um pouco, e você tem que entender que você vai mexer e que vão haver perdas, sim. A gente Sim. não tem que ter medo de perder, né? Porque as pessoas que não fizerem mais sentido vão se afastar, e a família, que é família mesmo, que importa para você, vai continuar do teu lado, Exato. né? É só uma questão de ajuste mesmo. Esse ponto que você trouxe foi muito legal, né? Ela queria que vocês voltassem para que ela se sentisse incluída de novo. Ok. Agora, tem um outro ponto que é interessante também, que é que quando o outro muda, ele mostra para mim que eu também poderia mudar. E aí você está mostrando para mim que eu não mudo porque eu não quero ou porque eu não estou conseguindo, e isso traz um desconforto muito grande, né? Eu me Sim, sinto impotente, eu me sinto, você me botou no palco, né? Você está me expondo. é. Complicado também. Vou falar de mais um marido aqui. O primeiro agora. E quando eu estava grávida do meu primeiro filho, ele resolveu virar esportista e saradão e preocupado com a saúde dele. Hum. Eu ficava com tanta raiva. Em vez de incentivar, em Hum. vez de, né, eu era má naquela época. Em vez de incentivar que ele estava, mas parecia que ele, assim, parecia que ele estava fazendo para me provocar, né? Era o sentimento que eu tinha. E aí eu ficava com muita raiva e eu acabei engordando mais do que eu deveria.
porque eu acabei ficando mais nervosa. Enquanto eu estou engordando aqui, ele está emagrecendo, porque ele nunca quis fazer nada. Aí, quando eu engravidei, ele resolveu. Então, em vez de dar apoio, tudo, né? Se eu fosse emocionalmente saudável naquela época, provavelmente eu encararia de forma diferente. Mas é assim, às vezes a gente desconhece uma situação nova e aquilo mexe com a gente de uma forma que o outro não entende e causa um gatilho que vai causar os conflitos ali, né? E a gente não gosta, muitas pessoas querem evitar o conflito e voltam para o lugar onde estavam, que é melhor, né? Que louco, né? E Então, para a o que eu gente... fiz, em vez de Ah, brigar com ele, eu comi, né? exatamente. A minha raiva foi para o estômago. É. E para a gente fechar, o terceiro item, esse aqui, muito interessante, aceitar influências externas. Como é isso? A gente precisa dar o passo 1, precisa dar o passo 2 para poder estar pronto para aceitar essas influências externas. Que é? Os outros vão gerar expectativa em cima de você. Eles vão querer que você haja conforme eles esperam ou que eles acham. E você precisa estar muito seguro e muito conectado e alinhado com a sua essência para não sucumbir, para não se corromper, né? Então, é entender que vem, né? Vem gente que vai falar mal, que vai querer te mudar, ou vai dizer que isso não está bom, mas você precisa entender que o teu comportamento precisa estar alinhado e coerente com o que você acredita, com o que você quer, com os teus valores. Então, se faça sempre essa pergunta, né? Porque às vezes a gente fica em dúvida, né, Luciano? Às vezes você vai fazer uma coisa, eu decidi que eu vou mudar de emprego porque eu vou investir nisso. Aí chega, de repente, o marido lá dizer, não, vai largar o certo pelo incerto, ou vai fazer uma coisa, lhe dar uma coisa que é segura, né? Para você se enfiar num troço que a gente não sabe se vai te dar estabilidade, e aí a gente Exato. pensa, não, na verdade, não vou. Então, que o outro fale para você te faça pensar, porque é importante, mas que não te corrompa. Uhum. Então, pode ser até que o outro me faça pensar que talvez não seja o momento, talvez eu precise me preparar um pouco mais, mas não me tire do caminho, né? Se conselho fosse bom, né? Aquela velha história. A gente vendia e não dava. Eu dou um conselho sobre a minha perspectiva, então eu nunca vou ter o poder de te aconselhar da forma como você poderia. Posso, e eu sou uma pessoa que eu dou muito conselho. Eu posso, mas você pega, se servir. E para isso a gente tem que ter essa consciência de quem a gente é, né? Começar a viver com autenticidade e entender se aquilo faz ou não sentido para nós. Com certeza. Maravilha! Pessoal, conversamos aqui com Cíntia Suplicy sobre esse tema tão fantástico. E aí, vou te pedir, Cíntia, uma última dica. A pessoa viu esse nosso papo, falou, cara, esse negócio da angústia, do pertencimento, nossa, eu estou vivendo com isso, gente que está vivendo. Que dica rápida você poderia dar para essa pessoa? Eu gosto muito da presença. A gente só toma atitudes ou impensadas ou a nossa mente só nos atrapalha se a gente não separa ela de nós. E a presença consiste em você parar para observar os teus pensamentos, as tuas emoções, né? O que você está sentindo, o que está acontecendo antes de tomar uma decisão ou antes da tua mente começar a tagarelar. Eu gosto muito de um exercício que é facinho de fazer, mas quando você está se sentindo muito ansioso, está sentindo que a tua mente está se sobrepondo, né? O teu racional está se sobrepondo, você faz um exercício que é de mindfulness. Você conta de 1 até 100 ou até 10, dependendo do tamanho da tua ansiedade, e depois de trás para frente. Porque não tem como você ser pego pelos pensamentos que estão vindo
se você estiver concentrado nos números, né? A outra coisa é justamente no pensamento. A gente acha que meditar é não pensar, Uhum. e não é, né? A atenção plena, ela trata de você ter atenção plena ao momento presente. Então, o pensamento, ele vem, observe ele sem julgar, sem tentar fazer algo com ele, né? Quando estiver lá tagarelando, também te preocupada, ai, eu tenho que falar, né? Tenho que fazer uma apresentação, eu estou nervoso, não sei o quê. Observe, né? Onde é que eu estou sentindo isso? Mas não faça nada, só observe. E deixa ele vir e passar. É como se fosse uma nuvem no céu, assim, ele passa. Aí você foca na respiração de novo. Aí, de repente, vem o pensamento de novo. Observe. Depois volte, lembre de voltar para a respiração. O único esforço que você tem que fazer é voltar para a respiração assim que você deixar o pensamento vir. Então, para mim, as práticas meditativas, elas resolvem tudo. Com certeza. A gente pode parar para respirar 1 minuto, né? Se a gente tiver a intenção de. E isso já ajuda bastante. Muito bom. Gratidão, minha cara. Gratidão pela sua participação no nosso dossiê e nesse nosso papo maravilhoso. Para você que está nos acompanhando até aqui, deixa seu like nesse vídeo, deixa um comentário, que o algoritmo adora comentários, e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você acha que possam se beneficiar. E leia o nosso dossiê completo na nossa edição número 119. O link vai estar na descrição do nosso vídeo. Nos encontramos numa próxima ocasião. Até mais!